programa Igreja Militante pela Rede Século XXI de novo entra na sua casa. É o nosso compromisso diário para proclamar o nome santo do Senhor sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre os sacramentos e já estamos na segunda grande etapa, o sacramento da confirmação. Ainda estamos nos preâmbulos, a fundamentação bíblica para esse sacramento. Ainda estamos na fundamentação acerca da importância, da necessidade, do objeto, primeiro, do sacramento da confirmação, que é o dom do Espírito Santo. Hoje, à luz de um texto, um único versículo do capítulo 3 do Evangelho segundo João, precisamente o versículo 34, nós vamos responder a esta pergunta. No sacramento da confirmação, qual é o grau, qual é a intensidade, qual é o número, se é que se pode falar assim, dos dons do Espírito Santo? Qual é a quantidade de graça que o Espírito Santo confere no dia do batismo, no dia da confirmação, ou em qualquer outro momento, sacramental ou não? Pode-se falar de quantidade? Pode-se mensurar o dom do Espírito? Pode-se falar em categorias de quantificação, em números, daquilo que procede de Deus? Vejamos o que diz o evangelista João, capítulo 3, versículo 34. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. Espírito sem medidas. Parece até que aqui estamos diante de uma redundância. Deus é incomensurável. Deus não pode estar contido em nenhum recipiente. Deus não se enquadra na lógica, no pensamento, na circunscrição da nossa limitação. Ó abismo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, abismo da riqueza de Deus. Trata-se de algo imenso. Deus é incomensurável. Ele habita em uma luz inacessível, diz a palavra de Deus. O que se aplica a Deus, aplica-se a cada uma das pessoas de Deus, porque o que vale para o todo, vale para cada uma das partes, se é que se pode falar de partes, entenda-se, não parte, mas pessoa. Cada pessoa em Deus tem todos os atributos do próprio Deus. Se o Pai é incomensurável, o Filho também o é. Se o Pai é onipotente, o Filho também o é. Se o Pai é misericordioso, o Filho e o Espírito também o são. Da mesma forma, tudo o que se diz do Pai, se diz do Filho e se diz do Espírito Santo, exceto quando há oposição de relação. Categorias que não vamos tratar agora, mas mais para frente. No caso do Espírito Santo, é Espírito sem medidas. Como o Filho, é o Filho sem medidas. Como o Pai, é o Pai sem medidas. A impossibilidade de se mensurar o Pai se aplica também ao Filho e ao Espírito Santo. Como o Espírito Santo é o dom por excelência do Pai e do Filho, é dom incomensurável. É dom que não pode ser quantificado. Por isso, mesmo sabendo que a profecia de Isaías, capítulo 11, fala dos 7 dons do Espírito Santo, são dons incomensuráveis. Aquela relação não é exaustiva, porque o Espírito é sem medidas, não se pode medir, não se pode circunscrever, não se pode diminuir, não se pode estabelecer um limite na ação do Espírito e naquilo que procede do Espírito Santo. Os seus dons, os seus carismas, os seus ministérios, as suas infinitas, as suas sempre novas manifestações.